Pessoal, é o seguinte, Reinaldo Azevedo pediu a cabeça do ministro da Previdência, Carlos Lupe, né? E nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou explicar por que será que o Reinaldo Azevedo, que virou uma espécie de um porta-voz, né, do governo Lula na imprensa, mas já antes, né, do Lula assumir, Reinaldo Azevedo já vinha tendo uma postura muito diferente daquela que marcou a vida do jornalista lá atrás. Ele que inventou o termo petralha, escreveu livros contra o PT e, né, tá numa postura muito diferente. Aí ele pediu a demissão de Carlos Lupe. Será por quê? E eu vou apontar aqui uma grave incoerência, porque ele vai ter um comportamento agora em relação a Lupe nesse enfrentamento, né, digamos assim, tentativa de enfrentamento, por isso que eu coloquei entre aspas com os dedinhos aqui, nessa tentativa de enfrentamento em relação aos juros altos. E o Reinaldo Azevedo teve uma postura diferente quando o Mandetta teve também essa tentativa de enfrentamento com o Bolsonaro e foi demitido por ele. Então, Reinaldo Azevedo, uma grave contradição. E por que será que ele está querendo o Lupe fora do governo? Mas antes, confira se já está inscrito no canal Cortes do Politizando. Se não tiver, se inscreva, ativa o sininho, deixa like se gostar, dislike se não gostar e compartilha. Valeu, bora pro vídeo. Então é o seguinte, Reinaldo Azevedo decidiu pedir a cabeça do Lupe. Eu assisti o vídeo, né, o corte que foi divulgado lá no canal da Band, e o título é: Lula deveria demitir Lupe pelo método, não pelo mérito. Esse programa foi ao ar no dia 17, eu assisti, ele faz piadinha, ironiza que o Lupe parece uma mônada, tem que entender que faz parte de um governo que teria baixado os juros numa canetada, o que é uma mentira, porque foi uma decisão do Conselho Nacional de Previdência Social. Foram 12 votos favoráveis, 3 votos contrários, então isso foi debatido, foi discutido. Não é que o Lupe amanheceu e falou: nossa, eu acho que eu vou diminuir o teto, né, dos juros cobrados dos aposentados e pensionistas do consignado. Não, não foi assim. Teve uma discussão interna e aí foi decidido, foi votado. Então a maioria achou por bem fazer essa redução no teto. E aí a taxa, cada banco cobra o que quiser, desde que abaixe esse teto. Não é que o Lupe agora também, o conselho está querendo, né, cada banco vai praticar essa e aquela taxa. Não, o teto já existia, só teve uma redução. Aí o Reinaldo se queixa que o Lupe tomou decisão sem consultar o Ministério da Casa Civil, Planejamento e Fazenda. Mas o Lupe, quando foi indagado sobre isso, disse que informou sobre essa decisão lá na reunião ministerial que teve, né, do Lula com os demais ministros. O Haddad ligou para o Lupe tentando convencê-lo a não fazer isso. Olha lá, um ministro petista, né, ficando contra a redução, né, numa decisão do Conselho. Foi aprovado, insisto nesse ponto, não é canetada, estão insistindo nisso. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas o Lupe tinha que ter tido o aval de todos, Casa Civil, Planejamento, Fazenda, do Lula, de mais não sei quem. Peraí, eu pergunto, qual que é o impacto orçamentário dessa decisão? Zero. O governo vai ter que subsidiar porque essa operação vai dar prejuízo para os bancos? Não, não vai. Eu vou mostrar daqui a pouco para você. Então, não tem impacto nas finanças do governo. Tem impacto porque causa desconforto nos bancos privados? Normal. É normal a gritaria deles. O que não é normal são os bancos públicos entrarem na onda dos bancos privados e suspenderem o crédito para os aposentados e pensionistas. Os bancos que não tomam prejuízo com isso aqui no patamar que foi colocado, não. E eles tiveram 100 bilhões de lucros no ano passado, praticamente aí, boa parte disso nas costas dos aposentados. Então não tem nada de absurdo no que foi feito e votado pelo Conselho com um placar folgado. Ah, mas tinha que ter pedido a bênção pro Haddad, mas pra Tebet. Isso é conversa de governo burocrático, insisto. Se isso aqui tivesse algum impacto no orçamento, né, como eu acabei de falar aqui, tudo bem. Fala, não, aí realmente vai impactar, você tem que... De onde vai vir o dinheiro, né? Não é o caso. E mais, talvez, né, o Lupe achou que num governo dito progressista, dito de esquerda, o apoio a essa medida seria automático. Até porque o Lula, né, tá dia sim, dia também, né, reclamando dos juros altos. A Gleisi Hoffmann reclamando dos juros altos praticados pelo Banco Central. Aí quando o Lupe decide fazer a redução dos juros onde pode ser feito sem ter que depender da boa vontade do presidente do Banco Central, aí tem todo esse escarcéu aqui, tem essa paciência. Mas Reinaldo Azevedo, então, detalhe, considera que o Lupe está certo na demanda, mas que errou no método. Porque, de alguma forma, tem aqui uma espécie de um ministro, né, batendo de frente com o governo. Será que dá para a gente considerar assim? Vamos supor que sim. Aí, o Reinaldo Azevedo, quando o Mandetta foi demitido, lá em 2020, né, disse o contrário. Eu vou colocar a thumb aqui. Eu assisti esse vídeo quase meia hora, então não vou colocar aqui. Na época, né, o Reinaldo disse que o Mandetta foi demitido por fazer a coisa certa. Tipo, agora ele tá cobrando a demissão do Lupe. O Lupe, ele considera que faz a coisa certa da forma errada, né? O Reinaldo, então, na época, falava: ó, o Mandetta foi demitido porque fez a coisa certa, só que na ocasião, o Bolsonaro, segundo o Reinaldo, errou ao demitir Mandetta, mas agora ele cobra a demissão do Lupe. Então, cadê a coerência, Reinaldo Azevedo?
né? O Mandetta, na época, batia muito de frente com o governo. Né? O Bolsonaro, né, ia numa linha negacionista, o Mandetta tentando seguir ali o que a ciência colocava naquele momento. E aí, então, digamos que o Mandetta e o Lupe têm semelhanças ao, né, supostamente bater de frente para ficar ao lado do que é certo. Mas na cabeça do Reinaldo, Bolsonaro errou ao demitir o Mandetta e o Lula acertaria ao demitir o Lupe. Vai entender, mas é zero surpresas em se tratando de Reinaldo Azevedo, versão 2021 para cá, que virou uma espécie de porta-voz do Lula na imprensa, porta-voz do mercado ele sempre foi, salvo um ou outro momento de lucidez. Reinaldo é um liberal, tem todo o direito de ser, então dá para entender por que ele quer Lupe demitido.